Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e aos chamados a despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Gratidão do fundo do coração, vocês, onde quer que vocês se encontrem, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, seja você muito bem-vindo. Quero agradecer as pessoas que nos apoiam, ajudam o canal e a nossa família. Obrigado pelas ajudas. E, pessoal, eu estou abrindo essa transmissão ao vivo, eu estou meio adoentado não, estou bem gripado e muito indisposto, muita dor de cabeça, ânsia de vômito, então não ando muito, como eu posso dizer para vocês, bom, né? Então, essa semana eu dei uma meio que falhada nos vídeos, mas como eu disse para vocês que me acompanham no Facebook, né, as pessoas do YouTube que não me acompanham no Facebook, é só digitar Marcelo Marins e apertar o botão seguir. E lá vem a série de Quiras, agora é para valer. Mas, pessoal, me desculpem um pouco estar um tanto quanto descaído, tá meio malzão da gripe, mas eu quero aproveitar esse momento, porque ultimamente o nosso Brasil tem passado por energias muito densas. E o nosso país é um país muito denso, é um país muito... Eu já fiz alguns vídeos atrás falando sobre isso, né? Sobre a condição espiritual, fanática e de servidão do Brasil a todos os seres espirituais. Né? Falou que é do mundo espiritual, falou que é alguma coisa espiritual e que pode fazer alguma coisa para te ajudar ou te ajudar a ter alguma vantagem, alguma coisa. O brasileiro dobra o joelho e faz oferenda, o brasileiro faz oração, o brasileiro faz prece. Ou seja, se tem algum ser do mundo invisível e que diz que pode fazer algo, o brasileiro já toma como um ídolo, como um ser, um mestre, né? E hoje eu queria compartilhar com os amigos dos canais, né, um pouco sobre o atual estado que o nosso país se encontra e como eu faço um trabalho de análise, né, despertar de consciência cósmica, a gente fala do mundo astral, do mundo espiritual, nós falamos muito também, né, de outros mundos extraterrestres, civilizações, espíritos, seres astrais dimensionais. Eu queria dar um pouco uma análise do que a gente pode, a partir de agora, passar a analisar, prestar atenção em alguns detalhes, né? Porque nós vivemos numa dimensão que não é real. Aqui nós somos literalmente gado de seres alienígenas, né? Neste mundo que nós não vivemos na verdadeira Terra, nós não vivemos propriamente dito em um planeta, né? Nós vivemos uma dimensão holográfica criada por tecnologias extraterrestres. E esses mesmos extraterrestres têm os seus favoritos, que eu disse na série do Governo Oculto, que seriam humanos com um pouco mais de vantagem, ou até mesmo posso dizer muita vantagem em relação a nós, muito, até biologicamente, geneticamente, em um estado de superioridade em relação a nós. E vocês vão perceber aí que o que nós achamos ser real não é real. Infelizmente, não é real. Eu fico vendo muitas pessoas que se deixam levar pela energia, realmente cumprem com papel, como eu posso dizer, com papel número 1, né? Ou com ótima qualificação de gado, né? São pessoas que se deixaram levar aí pelos momentos políticos, né? Fico vendo pessoas querendo sair da Terra, pessoas querendo deixar a Terra, mas tomando partido político, tomando por parte política, pessoas que você percebe que o gado em si, ele arruma desculpa.
Ele fala, mas já que eu estou aqui, eu vou interagir, mas já que eu estou aqui, eu vou participar, né? Essa desculpa de gado. O gado, ele quer, de uma certa forma, né? Ele quer participar. Tem aquelas pessoas que falam, eu vou lá votar nulo, porque eu preciso de passaporte e tudo mais. Isso são outras questões. Mas nós temos pessoas que querem ir lá, querem defender o seu idealismo político, a sua convicção política, né? De que realmente eles vão ajudar a fazer alguma diferença nesta realidade, né? Que a sua participação, ela será algo que irá interagir na realidade, só que não. Só que você, com esse pensamento, faz um papel de otário e otária. Porque, na realidade, o que vocês fazem é simplesmente contracenar, vocês vão lá, eu vou votar no fulano, porque o fulano, ele vai estabelecer a ordem no Brasil. Eu acho que o fulano não vai estabelecer ordem, eu prefiro o outro lado. É lógico que, para vocês terem uma noção, por exemplo, o PT ele jamais iria se reeleger, porque se o sistema dominador, se o sistema que controla essa realidade e que está atuando no Brasil, a particularidade do Brasil, se eles meteram o pé na bunda da presidenta, né, que fizeram, descartaram-na, se o sistema controlador que chamamos de governo oculto fez, é porque perdeu a moral de vez e para eles é como papel higiênico usado, é descartável, joga fora, não se usa mais. Então nós passamos para o novo, nós passamos para uma artimanha nova. Então é assim que as coisas funcionam. Eu fiquei percebendo, né? Vocês lembram na greve dos caminhoneiros e muito antes na greve dos caminhoneiros, há um ano atrás, as pessoas pedindo por intervenção militar, Eu fiz um vídeo naquela época falando sobre a intervenção militar, que soa como nova ordem mundial, né? É lógico que o seu voto, a sua decisão, não interfere, não influencia em nada, porque o seu voto, na realidade, como eu fiz um videozinho, eu coloquei o videozinho de um desenho, o seu voto não decide nada. No caso de líderes de estados, isso já é decidido de uma realidade, de um governo oculto que vocês não vão saber quem eles são, porque eles habitam na escuridão, eles habitam no oculto, né? E eu fico vendo as pessoas, igual eu percebi, intervenção militar já, na época dos caminhoneiros, intervenção, e existem algumas coisas pela qual o governo oculto ele não é burro, né? Burro é um ser humano. O ser humano ele é burro, ele é gado, ele não pensa, ele apenas age como uma formiguinha que ali trabalha constantemente. Mas o ser humano, ele é burro, mas o governo oculto, não. O governo oculto, simplesmente, que controla tudo, não colocaria forças armadas ou qualquer tipo de decisão militar, simplesmente chegar lá e desbancar, tomar, arrancar, sair dando sanfonão e tomamos, é nosso. Tomamos, é nosso. Não, meus amigos. Isso implicaria, numa visão internacional, muitos problemas. Muitos problemas. E eles, tudo que eles menos querem é problemas. Então, vocês vão perceber que eles usam as pessoas, eles preparam as pessoas, eles trabalham mentalmente as pessoas. Primeiramente, eles te criam um herói. Eles te criam alguém que vem com um discurso para uma sociedade extremamente cansada, uma sociedade totalmente sofrida. Eles criam um herói, né? Isso é feito de tempos em tempos. Isso é um modo operacional muito antigo, né?
Então, para você criar um mártir, uma pessoa, um herói, você traz uma pessoa desvinculada, por exemplo, a qualquer tipo de corrupção e traz uma pessoa com um novo idealismo. Funciona mais ou menos assim. E você, entendeu? O que você faz? Você simplesmente atenta contra a vida dela, mesmo talvez sem ela mesmo sonhar isso, porque todos são usados de forma direta e indireta por um grupo de seres, por um grupo de, digamos, humanos diferenciados que manipulam um consciente coletivo muito forte. Então você atenta contra a vida dessa pessoa, de forma a essa pessoa, aqueles que o fazem, aqueles que são vítimas, muitas vezes nem percebem que estão sendo articulados, usados por pessoas e seres que elas não têm compreensão. E você atenta contra a vida dessa pessoa, transformando-a num herói, transformando-a num mártir, uma pessoa pela qual o sistema diz, olha, nós queremos matá-lo, nós vamos matá-lo, porque ele é o salvador de vocês. É o salvador que vocês esperam, e nós somos maus, nós somos os maus em pessoa, a personificação do mal. Então nós vamos entrar na mente de vocês e nós vamos, de uma certa forma, colocá-lo como um herói para todos vocês. E vocês vão o quê? Vocês vão amá-lo. Vocês, acho que fizeram isso com Jesus Cristo, né? Digamos, na história, crucificaram o Filho de Deus, né? Crucificaram o Filho de Deus. O Filho de Deus foi colocado numa cruz para pagar pelos nossos pecados, porque ele viria como um salvador. Então atentaram contra a sua vida até matá-lo, e ele está aí há 2000 anos aprisionando bilhões de espíritos e seres viventes nessa terceira dimensão. Então é uma coisa meio que entrar na mente. Você entra na mente, você cria um herói. Os heróis têm as suas vidas por atentados. Suas vidas são tentadas a ser retiradas. Aí você começa a perceber o quê? O sistema não quer o antigo. Porque se o sistema quisesse o antigo, se servisse ainda para eles, a presidenta não teria tido um impeachment contra ela. Ela estaria até hoje. Mas algo fez com que o sistema dissesse, acabou, é descartável, vamos tirar fora. E vamos criar algo novo. E as pessoas, como o ser humano é manipulável, o ser humano ele cai de gatinho. E eu me lembro naquela crise dos caminhoneiros, tantas outras crises no país, as pessoas clamando intervenção militar já, intervenção militar já, queremos intervenção, pessoas indo para a rua, as pessoas loucas, desvairadas, querendo a intervenção militar, e as redes sociais aí, tudo está livre. É o direito de manifestação. E as pessoas pedindo a intervenção militar, mas os militares não poderiam ir lá e simplesmente tomar, porque aí são muitos problemas, e o governo oculto que ele não quer problemas, ele quer, de uma certa forma, que haja uma normalidade, que esteja as coisas equilibradas. É mais fácil induzir vocês o quê? A pedir a intervenção e planejar isso para vocês de uma forma sutil, de uma forma onde vocês não vão perceber. Porque, na realidade, é como seria o vampiro que bate na sua porta e você tem uma escolha. Você deixa o vampiro entrar ou não?
Se você não permitir que o vampiro entre, ele não tem poder para entrar na sua porta e dentro de onde você está e te atacar. Mas você é o dono da escolha. Então, se você permite com que o vampiro entre, você dá poder ao vampiro para que o vampiro te ataque. E ali você não tem forças contra o vampiro. Perceberam? Perceberam? Eu estou fazendo uma análise, porque você votar não ia fazer diferença nunca que por exemplo, o partido antigo, o governo oculto não quer isso mais, e essas eleições não foram uma grande peça, encenação teatral, na qual muitas pessoas ectoplasmaram em excesso, mas em excesso, muitos falsos espiritualistas ou espiritualistas pé de chinelos, né? Pessoas que se dizem ter contato com o plano astral, que vão no plano astral, muitas dessas pessoas tava brigando por política igual meus vizinhos aqui, que o negócio é churrasco, tomar uma cachaçinha e viver a vida normalmente. Bem inserido no que chamamos de realidade manipulada ou Matrix. E as pessoas estavam pedindo por intervenção, e como eu havia dito, não tem como intervir da forma que elas queriam, mas nós vamos criar algo bem interessante que já está na nossa agenda. Vamos criar um mártir, um herói, de origem proveniente militar. E não seria muito interessante que o seu ex pudesse ser alguma pessoa com um título hierárquico muito poderoso, como um general? General, essa palavra pesa e passa muita credibilidade, não é verdade? A nova ordem mundial ela será controlada pelos militares. É militarismo puro. Seria mais ou menos o que, como eu disse para vocês em outro vídeo, a nova ordem mundial ainda não estabeleceu porque ainda não conseguiram desarmar os Estados Unidos. Quando conseguirem desarmar os Estados Unidos, meus amigos, é igual a música do Iron Maiden, Run to the Hills. Corram para as colinas, porque o bicho vai pegar. Que como eu havia citado no outro vídeo, hoje, se tiver uma tomada militar nos Estados Unidos, os militares, se não usarem armas de destruição em massa contra seu próprio povo, o militar tá fudido. Porque, na realidade, nas casas americanas, se você somar um batalhão do exército, vamos pegar ali um batalhão com 20 mil soldados. Numa cidade de 1 milhão de habitantes, você tem 20 mil soldados contra, digamos, 1 milhão de habitantes, porque todo americano tem arma em casa. E as arminhas deles é aquelas armas, tem americano, tem até bazuca, escopeta, metralhadora, tem arma das mais variadas, e o americano não é aquele que não sabe atirar, não. O americano, ele faz curso de tiro, ele lá tem stand, ele aprende a atirar, ele aprende técnicas de tiro. O americano, ele é desse jeito. Então, não é você dar arma na mão de um brasileiro e o brasileiro sai dando tiraísmo que nem bang-bang e faroeste. É uma coisa muito mais... O americano é mais preparado. Então, se as Forças Armadas Americanas recebem um treinamento, o povo americano é treinado também por cursos de tiros e armamentos. E eles... Toda casa americana tem mais de uma arma, vocês podem ter certeza. Isso aí é fato. Não tem caso nos Estados Unidos que o filho tem uma metralhadora, o pai tem uma metralhadora, a mãe tem uma escopeta, a filha tem uma pistola. É mais ou menos. E todo mundo adora ir para os centros de treinamento, lá para o deserto, para os estandes de tiros nas cidades, estudarem, fazerem cursos, atirar. É um lazer para o americano. Tanto que tem uma coisa tradicional, que é a temporada de caça, que eles vão, né, caçar e matar os animais, e eles fazem aquilo com muito prazer, os americanos. Então, vocês percebem que ainda não se teve literalmente a nova ordem mundial, porque se o militarismo se impõe nos Estados Unidos, ele tem desvantagem, a não ser que ele use armas de destruição em massa. Porque se for combate tete a tete, vocês podem ter certeza, os militares americanos estão em desvantagem em seu próprio território, porque a sua própria população, a população americana, dá conta deles tranquilamente. E no Brasil?
Se os militares se levantarem contra o brasileiro, será que o brasileiro dá conta, mesmo todos armados, de combater os militares? Um exemplo. Não tem. O brasileiro não sabe nem atirar. O brasileiro não tem essa cultura. Então, se você dá arma na mão do brasileiro, é que vira um bang-bang, é nego matando um a esmo, é um xingar o outro de qualquer tipo de adjetivo materno ou algum nome que você poderia falar, vai pra merda você, o cara saca a arma e sai, dá 6 tiros, um ele acerta, ele erra os outros 5 que vira bala perdida, sai matando os outros inocentes na rua ou nos lugares onde eles se encontram. Então o brasileiro ele não tem força para isso, né? Então você cria um herói militar, de origens militar, e esse herói militar ele corre perigo também. Ele corre perigo também. Porque, na realidade, como eu disse para vocês, o vice é um general, de título hierárquico general. Né? O general passa a credibilidade, general falou, todo mundo bate continência e diz, né, sim, senhor. Então, o general falou, a água parou. Então, até o próprio, digamos, Marte corre risco de vida, né? Já deram uma pequena prova de que poderia facilmente tirá-lo, e os militares podem tirá-lo a qualquer momento, se assim for um desejo de alguma ordem oculta, né? E quem tomaria o vice toma a presidência, né? Pensou você ter um presidente general? Ó, nosso presidente é um general. As Forças Armadas ficam loucas, né? E vai todo mundo, a euforia vira, né? Aí que vocês vão perceber que os militares aí eles vão ficar com a corda toda. E eu digo para vocês, isso é apenas uma análise, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: nós estamos chegando em eras finais. Eras finais. Os religiosos esperam os seus salvadores, por exemplo, o cristianismo espera a volta de Jesus Cristo, que infelizmente nunca acontecerá. Os judeus esperam a volta do seu Deus, né, do seu Messias, os judeus. O Islã espera a volta aí do líder supremo, do ser supremo que eles adoram, né? Os budistas esperam a chegada do último Buda que virá. Se você for pegar todas as religiões, todas estão esperando uma era final, que já nós estamos realmente numa era final, isso é algo que existe, é real, e cada um espera seu salvador, né? Ele espera seu salvador. E o que acontece? Eles têm pressa, e é por isso é bom nós começarmos a analisar e começarmos a estudar as possíveis causas e efeitos, consequências que virá aos nossos países, ao nosso país, para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? Né? Percebem como que o governo oculto usa você e você diz amém e nem percebe? Mas eu digo para você, mas Marcelo, mas você fala me usar como? Mas se eu não, por exemplo, você mesmo disse que o meu poder de voto não interfere em nada. Não, mas é porque é o seguinte, você precisa trabalhar um consciente coletivo, a mente coletiva das pessoas, para que haja aceitação. Porque eles mexem a peça de xadrez, mas não podem ter oposição às suas manobras. Então, eles fazem com que as pessoas conclamem com que as manobras que serão usadas ou foram usadas por eles, por exemplo, seja algo muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, você diz, graças a Deus, amém, que aconteceu, chegou para a libertação do nosso povo. Entendeu? É tipo assim, eu não posso tomar uma decisão na qual eu tenho uma oposição monstruosa. Eu tenho que tomar uma posição, ter uma atitude, gerar algo que seja abraçado por aqueles para que eu tenha apoio. Porque eles têm mão de ferro, eles podem, mas isso aí gasta muita energia e gasta muitas outras coisas que seria de uma certa forma desnecessário, porque eles estão comando, eles estão numa outra realidade. Então, eles
podem utilizar o quê? Utilizar o poder mental sobre as pessoas. É muito mais fácil você entrar na mente delas e manobrá-las do que você ter que lutar contra elas. Então, você estando em uma posição de superioridade mental, psíquica, espiritual... Perdão, pessoal, estou gripadaço. O que acontece? É muito mais fácil você agir, criar uma situação, mentalmente ludibriá-los e fazer o quê? E fazer com que eles, quando você tomar uma decisão, eles digam, era tudo que nós queríamos e almejávamos, era a nossa última esperança. E graças a Deus, ó Deus, obrigado, grandioso Deus, o Senhor nos atendeu. Então, entendeu? Você, tipo assim, você vai agradecer pela sua própria desgraça. Então, você vai agradecer pela sua própria tragédia. Você, né, você não vai poder falar assim, mas eu não sabia. Você aceitou, você conclamou, você pedia intervenções militares, você pedia que militares tomassem o poder do seu Brasil. Então, assim, vocês entenderam? O que a gente pode começar a analisar a partir de agora? Como que as coisas funcionam? Que às vezes você paga uns micozinhos meio complicado, né? Então, por isso que eu sempre estava falando, pessoal, sai fora dessa energia de política, sai disso, você não tem poder de decisão, você não vai decidir nada, curta a sua vida, não briga por causa disso, não briga com o seu vizinho, com o seu familiar, com o colega de trabalho. A pessoa fala, deixa isso para lá, não perca seu tempo. Ah, mas eu preciso de ir lá porque eu preciso de pegar papelzinho para isso, para assado. Vai lá, se é a última coisa, se não tem outra opção, se você não precisa, nem perca seu tempo de ir lá e gastar sua energia por uma coisa que você está indo lá à toa, parecendo um palhaço. Parecendo um palhaço. Entenderam? Porque, na realidade, você não decide e você não tem poder de influenciar nada aqui. Então, eu fico aí analisando, né? As pessoas pedindo por intervenção militar, mas os militares não podiam tomar força, um país democrático, quebrar todas as regras, né? O governo oculto tem os seus digamos, seus institutos externos, exterior. Então, assim, a não ser que haja alguma mudança brusca, né? A gente não conhece as agendas, os planos. Da última eleição, deram a eleição para o PT, mas, de repente, vocês perceberam que, na realidade, o que fizeram com a antiga presidente, vocês sabem que foi um golpe político. Tiraram a presidente, não tinha motivos daquela forma para tirar daquela forma. Foi realmente, se você é maduro, se você é consciente, de uma certa forma, deram um golpe político. Mas não foi os políticos. Porque ela venceu a última eleição, ela se elegeu, o governo oculto permitiu, mas por algum motivo, por alguma mudança de agenda, por alguma coisa de interesse deles, eles disseram, basta, acabou, cai fora, pé na bunda e tchau, e não aparece nunca mais. E vocês, malditos, aqui não entram mais. Caso nós tomemos uma outra decisão ou venhamos a tomar uma outra postura. Mas caso contrário, vocês já eram. Nós vamos modificar, nós vamos trazer algo novo. Está muito saturado da forma com que nós venhamos agindo há tempos. Então está saturado, vamos trazer algo novo, trazer uma nova esperança para todos eles. E caso talvez não haja qualquer tipo de mudança brusca, algo que faça com que o governo oculto manobre pessoas, influencie um coletivo geral, use os seres aqui. Isso aí deve se prevalecer pelo tempo que eles desejarem. Se tiver alguma mudança brusca, eles vão tomar atitude e vai da mesma forma, meter o pé na bunda, interromper, criar alguma coisa na qual vocês vão perceber a energia deles. A energia deles. Então, vocês percebem, né, que tudo já é um jogo de cartas marcadas e que o povo não pensa. Temos a grande mídia, a grande influenciadora. Por exemplo, eu fiquei vendo a Rede Esgoto, né? A Rede Esgoto, que é uma rede de televisão
que as pessoas já estão extremamente enojadas, as pessoas já estão extremamente estressadas com o nojo dessa rede midiática, rede de televisão, e você vai perceber o quê, né? Que você usa uma rede de televisão que o povo já está por aqui, ó. O sonho do brasileiro é ver a rede de esgoto fechar as portas e acabar. Aí você usa com que essa rede, tão que antipatizada pelo coletivo geral, ataque um suposto mártir, um herói, para causar antipatia e fazer com que as pessoas... Entendeu? É tudo um fortalecimento psíquico. Você faz o quê? Você usa todas as suas ferramentas, você usa tudo que está em suas mãos para fazer com que... manobrar. Isso é influência psíquica. Então, você manobra. Então, até a rede, por exemplo, a rede de esgoto atacando o candidato militar, que você fica, pô, mas que sacanagem, olha como eles estão tentando derrubar, nós não vamos deixar, nós vamos para cima, nós vamos apoiar, porque essa rede não vale nada. É tudo manipulação, é tudo já controle, tudo pré-configurado, ajustes, usos mentais, poderes mentais, entendeu? Vocês estão na parte onde vocês não conseguem perceber. Aí a pessoa ainda sofre atentado contra a tua própria vida, vira um herói, vira um mártir. E mais ataques, 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 e eles usam ainda também, porque quando o governo oculto toma implicância ou raiva, ou, não posso dizer, nojo, desprezo, a palavra mais correta, por algo que os serviram e eles não querem mais, aí eles incentivam, trabalham também as pessoas a terem mais repúdio. Então é tudo uma manipulação psíquica que vem do mundo invisível. Vocês estão percebendo o que eu quero passar para vocês nessa linha de raciocínio, que como se chama e como trabalha a linha de dominação, manipulação mental das pessoas que vivem na terceira dimensão? Dá para você perceber como é? E você não pense, por exemplo, se... né, agora vai ter justiça, agora vai ter isso, vai ter assado, vai melhorar. Vocês podem ter certeza. As coisas vão acontecer como o governo oculto assim quer e assim entende. São laranjas, bonecos. Bonecos. Existe um cenário, por exemplo, um cenário onde uma pessoa tão indesejada, perseguida, possa sofrer um atentado, perder a sua vida, e um general tomar a posse do Brasil, hein? Um general presidente. Ah, mas não tem jeito, alguma coisa... Não, sempre tem jeito para alguma coisa. Eles sempre conseguem o que querem. Vocês já perceberam isso? Perceberam essa linha de raciocínio? Perceberam? Há uns dias atrás, há uns 20 dias atrás, eu tive uma experiência astral muito forte, que eu cheguei a pensar em gravar um vídeo, mas eu falei, não vou ficar dando ênfase para isso, não. Aonde me mostraram um lugar de muita desordem. Um lugar onde eu digo para vocês, eu não sei que linha temporal, se era para algo para agora, para o futuro, bem no futuro, eu não posso dizer, por não ter tido essa clareza, não tenho. Eu não tenho. Mas eu vi um Brasil extremamente dividido, pegando em armas e lutando uns contra os outros num cenário de guerra, um tanto quanto, digamos, uma guerra civil muito sangrenta. Era o Brasil. Eu vi, me mostraram. Vizinho contra vizinho, pessoas contra pessoas, ataques, caos, apedrejamento, tiroteios, saques. Eu só não sei, não consigo definir em qual linha temporal aquilo que eu vi estava acontecendo. Se para agora, se para daqui a alguns anos, ou para bem no futuro, eu não sei. Mas eu vi isso no Brasil. Eu acordei e disse, deixa isso para lá, nem vou ligar para isso.
Eu nem vou ligar para isso. Eu vou seguir a minha vida, o meu fluxo natural de vida. O sistema, ele está fechando. Ele está fechando. Até nos Estados Unidos, vocês vão perceber que o sistema ele está mudando. No começo, o Trump, que era considerado um maluco, um louco, hoje o Donald Trump tem mais aprovação dos americanos nesse tempo de mandato do que tinha o Barack Obama. Isso, o americano que está informado, o americano que vê, né, não posso dizer, está antenado do que acontece nos Estados Unidos, ele sabe. Uma pessoa que antes era o caos, era impensável tomar a presidência da maior, mais poderosa nação, porque antigamente o que aconteceu com aquela coja Clinton, os Bush, o Obama, né? Quando eu incluo o Clinton, é o Bill, é a Hillary, aquela cacetada foi retirada, né? Ninguém esperava que um maluco, uma pessoa tão radical, uma pessoa tão, digamos, que bate o martelo e quer que seja da forma dele, assumisse o poder na nação mais poderosa do planeta, que é os Estados Unidos da América. E o Trump ganhou e ninguém esperava isso. Teve, a princípio, a oposição dos americanos, a oposição até mesmo dos juízes, muita coisa, o Trump falava, eles rebatiam, retiravam, retrucavam. Hoje, vocês veem que já é um presidente que tem mais apoio. No tempo de mandato dele, hoje, ele tem mais apoio do que o Barack Obama tinha no mesmo tempo do mandato do Barack Obama. Hoje, a aceitação do Donald Trump é muito maior. Entenderam como o governo oculto usa as pessoas? Estão usando os americanos para impor as suas vontades? É tudo uma questão de entrar na mente e fazer a mente das pessoas. Fazer com que elas cavem os seus próprios túmulos. Então, quando não serviu mais aquela corja que era uma coisa mais tradicional, como que vinha dos Bushes, né? O pai, o filho, depois veio, né, os Clintons, veio, né, o Clinton, Bill Clinton, veio Bush, veio, né, o Barack Obama, Hillary Clinton. Vocês percebem que o governo oculto meio que deu uma desprezada nesses tradicionais e já, digamos, de uma certa forma, preferenciais vencedores das eleições americanas, que já era uma tradição. Os Estados Unidos estavam entregues nas mãos de quem deles? Nas mãos deles. E, de repente, o improvável, o mais despreparado, o mais, digamos, né, a zebra aconteceu. E vocês vão perceber que aquele grupinho, assim como aconteceu com um certo tempo, né, o partido daqueles que, entre aspas, não são trabalhadores, teve poder e depois, de repente, da noite para o dia, uma coisa muito rápida, uma loucura, foi acontecendo coisa que foram retirados. Então vocês vão perceber que a linha de trabalho do governo oculto é mais ou menos parecida nos Estados Unidos, é parecido aqui, né? Embora aqui existe um cenário um pouquinho diferente, né? O país se encontra no caos da violência, o caos da saúde, o caos, tudo que o governo oculto mais quer é o caos. O país se encontra. Então vocês vão perceber, né, que o brasileiro realmente conseguiu o que ele queria. O brasileiro conseguiu, não precisou de os militares intervir nada, forçar a barra em nada, simplesmente o brasileiro conseguiu, né? Um líder de Estado, ou seja, digamos, de origem militar, carregando consigo um general. E eu digo para vocês, vamos prestar atenção nos detalhes. Nova ordem mundial é controlada a fogo, né? Assim, ó, a ferro e fogo.
Então, por exemplo, talvez daqui a 2, 3, 4 anos, talvez, canais como Chamados a Despertar, o Marcelo Marins Consciência Cósmica e todos os outros que debatem sobre um possível governo oculto, uma outra realidade, dominadores, ou que rebatem as religiões e seus deuses, não estejam mais sendo autorizados ou esse tipo de diálogo existir mais nesse país. Pode acontecer. Pode acontecer de simplesmente esses tipos de assuntos não existirem mais. E vocês vão voltar ao quê? Vão voltar, né? Vão voltar ao sistema antigo. Ah, Marcelo, mas é muito ruim, mas vocês é quem pedem. O ser humano cava sua própria cova. Então a gente pode começar a analisar. Eu faço esse vídeo de análise para você começar a pensar, para você começar a trabalhar o seu raciocínio, fazer leituras a respeito disso. Porque eu volto a ressaltar. A nova ordem mundial ainda não começou, porque ainda não conseguiram desarmar os Estados Unidos, embora estejam fazendo isso há muito tempo, com esses ataques de falsa bandeira, com esses ataques de pessoas que saem atirando em escolas, saem atirando em locais públicos, pessoas que eles sabem como fazer as suas lavagens cerebrais, mas eles agem de uma forma tão perfeccionista, mas tão perfeita, que isso não deixa... Você fala isso para a pessoa ri da sua cara, fala que você é doido. Porque é o trabalho deles. Não serem identificados, não serem flagrados e muito menos percebidos. Entenderam? Então, o que hoje o povo está comemorando pode ser a desgraça das suas vidas daqui a alguns anos. O ser humano aprende a ser cada vez mais tolo. Porque, como eu disse, o seu voto não interfere em nada. A escolha já está feita lá de cima. Mas a lavagem cerebral coletiva, que parece estar em todos os lugares, fazem com que a sentença de um país seja algo adorado, é simplesmente adorado, desejado, cobiçado pelos aqueles pelas quais acham que estão em liberdade. Então, façamos nossas análises, façamos a nossa leitura energética das coisas que virão para o futuro. Porque brasileiro, para falar a verdade, a alegria brasileira é igual a alegria de pobre, sempre dura pouco. A alegria de pobre dura pouco. O brasileiro também é assim, sempre dura pouco. Porque o brasileiro sempre está na merda. Passa anos, décadas, e a história do Brasil é a mesma coisa. Desde que o Brasil foi, entre aspas, descoberto pelos portugueses, o Brasil está na merda. Tentando se reerguer e sempre, desde aquela época, está na merda. Tá bom, pessoal? É apenas uma análise para que você tenha algo mental para começar a trabalhar a sua mente para começar a ter leituras futuras. Para que eventos possíveis que venham a acontecer, você já tenha uma base de análise. Para que isso possa já te ajudar a você fazer leituras de possíveis cenários que possam vir a acontecer e possíveis mudanças de agenda que possam vir a acontecer. Tá bom? Meus amigos, vou ficando por aqui. Eu estou bem gripado mesmo. Mas na próxima semana deve voltar os vídeos. Tem algumas novidades. E deve começar aí a série já de Quiras. E olha, é show. Preparem-se, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. É o que eu sempre digo. Pare, pense, reflite, analise. Aprenda a fazer a leitura
das manipulações espirituais, das manipulações que acontecem ao nosso redor. Para vocês perceberem como funciona o mundo invisível. E sigamos a nossa jornada solitária, onde o caminho é o único, é só o nosso caminho, o caminho é solitário. E mantemos nossas energias equilibradas, façam suas meditações e sigamos firmes e fortes, tá certo? Muito obrigado, é a minha opinião, é a minha análise, a minha leitura daquilo que eu começo a perceber de possíveis cenários que possam vir a acontecer, mudanças de agenda, reorganização de planos das agendas, e nós veremos aí o que virá a acontecer. Sigam firmes e fortes os seus caminhos individuais. Tá certo? Muita paz e luz, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem estado comigo até agora. Tchau, tchau.